Sabe uma coisa curiosa? A tecnologia de software muda o tempo todo, né? Frameworks novos, linguagens novas, mas os princípios de uma boa arquitetura, esses quase não mudaram nos últimos 50 anos. Hoje, a gente vai mergulhar nas regras de ouro do livro Arquitetura Limpa, do Robert C. Martin, para entender por que isso acontece e por que essas regras são mais importantes hoje do que nunca. Vamos começar com uma pergunta que, olha, aposto que muita gente que trabalha com software já se fez. Pensa naquele projeto que começou com tudo, sabe, voando, mas com o tempo parece que ele vai se arrastando, fica pesado. Cada mudancinha vira um pesadelo. A questão é, por que isso acontece? Mesmo com times super talentosos, em projetos que são sucesso? Bom, a resposta está bem aqui, nesse gráfico. Olha só, o produto cresce, o time cresce, o número de linhas de código só sobe. Parece o cenário perfeito, não é? Pois é, só que não. A produtividade real, ela despenca. O time se esforça cada vez mais, trabalha feito louco, mas o progresso de verdade é quase zero. E essa bagunça na imagem não é só um desenho, não. É o retrato fiel do que o código se tornou. É exatamente isso que o livro chama de paradoxo da produtividade. Agora, vamos cavar um pouco mais fundo para entender o que realmente está por trás desse problema. E o diagnóstico é direto. O problema não é a falta de esforço, de jeito nenhum. Na verdade, as equipes estão trabalhando mais do que nunca. O verdadeiro vilão aqui é a falta de disciplina. É aquela ideia, sabe? Aquela mentalidade super perigosa de a gente faz correndo agora, depois arruma a bagunça. Para deixar isso bem claro, o autor usa uma analogia que, olha, é simplesmente perfeita para esse contexto. É a velha história da tartaruga e da lebre. Então pensa comigo. A lebre, no nosso mundo, é aquele time que quer velocidade acima de tudo, vamos que vamos, entrega, entrega, e com isso vai acumulando dívida técnica, uma bagunça atrás da outra. Já a tartaruga é aquele time que vai com calma, que investe em código limpo, bem feitinho, desde o começo. Pode até parecer que ela é mais lenta, né? Mas a gente já conhece essa história. No final, a consistência e a qualidade é isso que vence a corrida. E qual é o mantra da lebre? É a grande mentira da nossa indústria. É aquela frase, a gente lança primeiro, depois a gente limpa. Só que tem um probleminha. Esse depois nunca chega. É uma ilusão. A pressão do mercado só aumenta e o time fica preso numa esteira, gastando toda a energia não para criar coisa nova, mas só para tentar controlar o caos que ele mesmo criou. E olha, isso aqui não é só papo, não é filosofia, são dados. Dá uma olhada nesse experimento. Pegaram um programador para resolver a mesma tarefa várias vezes. Quando ele usou uma técnica de disciplina, o tal do TDD, ele foi mais rápido. Todas as vezes. O mais impressionante é isso aqui. O pior tempo dele com disciplina ainda foi melhor que o melhor tempo dele sem disciplina. Ou seja, a tartaruga não ganha só de vez em quando, ela ganha sempre. Ok, beleza, já entendemos o problema. A pressa é inimiga da perfeição, literalmente. Mas e a solução? Qual é a cura para isso? Bom, a resposta começa quando a gente repensa o que a palavra software significa de verdade. Pensa no nome, software. A parte importante é soft, maleável. O maior valor de um software é justamente esse. Ele tem que ser fácil de mudar. Se para alterar uma regrinha de negócio boba, o time precisa sair caçando código em 1000 lugares diferentes, a arquitetura falhou. Ponto. O custo de uma mudança tem que ter a ver com o tamanho dela, e não com o formato ou o lugar onde ela está no código. E é bem aqui que muita gente se perde. A arquitetura não é só sobre fazer o sistema funcionar. Isso é o básico do básico. O verdadeiro objetivo é criar um sistema que seja mais parecido com um Lego do que com um Jenga. No Lego, você troca uma peça e tudo bem. No Jenga, você mexe numa pecinha e a torre inteira pode desabar. A ideia é minimizar o custo de mudar as coisas ao longo do tempo. Certo? Então como é que a gente consegue essa flexibilidade toda? Como se constrói um Lego em vez de um Jenga? Existe uma regra central que é a base de toda a arquitetura limpa. Vamos ver qual é. Para entender essa regra, primeiro a gente precisa separar o código em duas partes. De um lado, temos as políticas de alto nível. Pensa nisso como o coração da aplicação, as regras de negócio, a essência do que o sistema faz. Do outro lado, os detalhes de baixo nível. Isso é o banco de dados, o framework que a gente usa, a tela do usuário, são as ferramentas que fazem as regras de negócio funcionarem. E agora, a regra de ouro. As dependências do código devem sempre apontar para dentro, em direção às regras de negócio. O que isso quer dizer? Que os detalhes, como o banco de dados, é que tem que depender das regras de negócio, nunca o contrário. A lógica de negócio não pode saber qual banco de dados está sendo usado,
O banco de dados é só um detalhe. E essa imagem aqui é um exemplo perfeito. Pensa só, o código que calcula o salário de alguém, ele muda porque o departamento financeiro mudou uma regra. Agora, o código que salva os dados dessa pessoa no banco, ele muda porque, sei lá, o time de banco de dados decidiu mudar uma tabela. São motivos e atores completamente diferentes. Quando a gente separa isso direitinho, uma mudança lá no banco de dados não tem como quebrar a regra de cálculo de salário. Cada um no seu quadrado. E quando a gente segue essa regra à risca, aí sim, o verdadeiro valor da arquitetura começa a aparecer. E não é só sobre deixar o código arrumadinho, é sobre ter liberdade. O resultado disso tudo? Simples. Os detalhes viram plugins. O framework Warb que está sendo usado vira um plugin. O banco de dados, a mesma coisa, é um plugin. Isso significa que a decisão de qual banco ou qual framework usar pode ser adiada. Dá para desenvolver e testar o coração do sistema sem nem ter escolhido essas ferramentas ainda. E essa ideia de disciplina não é nova. A história da programação é, na verdade, uma história de impor restrições para ganhar poder. A programação estruturada veio e tirou da gente o goto. A orientação a objetos tirou o controle total sobre ponteiros. A programação funcional tira a mutabilidade de estado. É contraintuitivo, né? Mas a evolução do software foi exatamente sobre isso. Aprender o que não fazer para a gente poder fazer todo o resto muito melhor. Tudo isso nos leva para uma última pergunta. Afinal de contas, qual é a decisão mais importante, a mais crítica, que uma pessoa de arquitetura de software pode tomar? E a resposta é surpreendente. A decisão mais importante não é o que se decide, mas quando. A melhor decisão, na verdade, é aquela que a gente consegue adiar. Uma boa arquitetura é aquela que maximiza o número de opções em aberto pelo maior tempo possível. Ela não casa com um banco de dados, não casa com um framework logo de cara. Porque no fim das contas, quanto mais a gente espera para tomar uma decisão dessas, mais informação a gente tem. E a chance de acertar é muito maior. E essa é a verdadeira essência de manter o software soft.